Procon DF teve mais de 100 registros de atendimento só em agosto contra a empresa 123 Milhas, por conta da suspensão de pacotes de viagens. Você vem acompanhando esse BO, né? Dados de reclamação contra a 123 Milhas do Procon DF tem mostrado que tem muita gente desesperada. Vamos conversar com o Yuri aqui para saber o que pode acontecer com a empresa e com quem saiu no prejuízo, né? A gente está falando de duas partes dessa história. O que pode acontecer, hein, Yuri? Pois é, Neila, é uma situação bastante complicada para quem já estava com um pacote, já havia comprado, estava nessa expectativa de viajar e percebeu que a viagem foi cancelada, a promoção foi suspensa e a empresa está tentando, passar um voucher, um crédito para uma próxima viagem que a pessoa também não consegue, entrando no site, não consegue fazer o registro, fazer esse agendamento. Só o Procon do Distrito Federal, se a gente pensar nos últimos 8 dias, logo depois da decisão da empresa 123 Milhas de suspender os pacotes promocionais, já recebeu 155 reclamações até a noite de ontem. E para falar sobre como é que fica essa situação, tanto da empresa como dos consumidores, a gente recebe o diretor do Procon do Distrito Federal, Marcelo Nascimento. Obrigado pela presença aqui com a gente. O Procon, inclusive, proibiu, tomou a decisão drástica, que é impedir a empresa, a partir de hoje, de vender mais pacotes para o público do DF. Bom dia, Yuri, exatamente. Em razão desse cenário todo aí que a empresa vem enfrentando e principalmente os consumidores vêm sofrendo, nós decidimos por paralisar as operações da empresa aqui no âmbito do Distrito Federal, seja para a venda de novos pacotes e passagens aéreas, promocionais ou não. Agora, quem já está no prejuízo, recebeu um voucher que não funciona, não consegue colocar no site, vai perder a viagem, o que essa pessoa pode fazer? Tem que acionar o Procon mesmo? Tem que acionar o Procon, lembrando que a empresa entrou com pedido de recuperação judicial na data de ontem e isso vai impactar os consumidores que já ingressaram na justiça para poder tentar, inclusive, viajar. A gente tem recebido consumidores que o pedido dele era que se mantivesse a viagem. Estão com viagens marcadas para a semana que vem, para o mês que vem e possivelmente esses consumidores não conseguirão uma decisão judicial favorável para que viajem em razão desse pedido de recuperação judicial. Com o pedido de recuperação judicial, então, as pessoas ainda vão ter que esperar mais para conseguir, por exemplo, um ressarcimento, se for possível. Exatamente, porque aí, sendo deferida a recuperação judicial, o juiz pode determinar a suspensão de todas as ações pelo prazo de 180 dias. Então, é o período que a empresa tem para tentar se organizar, e que não vai poder sofrer pedidos de bloqueios, o pagamento de dívida nesse período de 180 dias. Agora, a gente viu algo acontecendo parecido com o Hotel Urbano, que suspendeu as viagens, Muita gente chegou na porta do hotel e percebeu que não existia reserva. E a gente vê agora acontecendo com 123 Milhas. Como fazer uma viagem segura? Quais são as recomendações do Procon para quem vai fazer uma compra de um pacote de viagem? Lembrando ainda, Yuri, que ainda teve o caso da Itapemirim também antes da Urb, Então, é uma sequência, que a gente tem visto aí que essas agências de viagens, operadoras, têm sofrido aí no pós-pandemia. Então, o consumidor tem que ficar bastante atento antes de comprar os seus pacotes de viagem, seu serviço de hospedagem. Então, ele tem que pesquisar ali aquela reputação da empresa, embora seja difícil ele descobrir se a empresa está passando por alguma dificuldade financeira ou não. Mas ali, muitas vezes, nas redes sociais, na internet, ele consegue ter um relato de outros consumidores que vêm passando já por algum tipo de problema. Então, o consumidor ele tem que buscar, comprar com essas agências que já tem mais operação, uma sólida operação no mercado, passagens aéreas, prestigiar que sejam adquiridas realmente nas companhias aéreas, que é muito mais difícil dele sofrer algum tipo de problema, ou se ele sofrer, ele conseguir uma reparação, Então, essas são algumas medidas que o consumidor pode adotar. Às vezes, então, buscar aquele pacote promocional que aparece bem atraente na internet, mas de uma empresa nova, o que não é a operadora de fato, não é a companhia aérea, não é o próprio hotel onde vai se hospedar, esse risco é maior. O risco é maior, até como os valores apresentados no mercado são muito inferiores aos demais praticados, aí o consumidor ele tem que acender um alerta e ficar com bastante cautela. Não é normal que aquele produto ou serviço que ele já esteja pesquisando esteja com valor como 50%, 60%, 80% a menos do que o valor praticado no mercado. Então, o consumidor tem que ficar atento a esse detalhe. Agora, o Procon está suspendendo, então, a venda de novos pacotes a partir de hoje da empresa em Brasília para evitar mais prejuízo, que novos consumidores sejam lesados. Mas aqueles que já foram, o que mais podem fazer nesse momento?
Agora ele realmente, assim, esses consumidores, essa medida foi tomada para que esses consumidores não sejam atingidos, novos consumidores. O site ele não sai do ar. O consumidor que ainda precisa entrar em contato com a empresa ou até tentar utilizar o voucher, que embora na data de ontem estava sendo inviabilizado, ele ainda consegue. E esses consumidores que já estão sendo lesados, realmente ele tem que procurar o PROCON para que a gente possa tentar, junto com a empresa, fora do pedido de recuperação judicial, que a empresa pague, né, tem alguma forma de poder ressarcir esses consumidores lesados, né? Inclusive, uma das perguntas que nós fizemos para a empresa, na primeira notificação que nós mandamos, ela não respondeu, quantos consumidores estão sendo lesados no Distrito Federal? Isso não foi respondido pela empresa, então a gente não sabe o universo de consumidores aqui no DF que estão sendo prejudicados com a medida. Por isso é importante, então, que todos façam a notificação. Exatamente, que o consumidor não deixe de procurar os seus direitos. Muito obrigado pela entrevista. É com você, Neila. A 123 Milhas se pronunciou, Yuri, depois de todas essas notificações? Olha, para o PROCON do Distrito Federal, ela ainda não se explicou, mas depois do pedido de recuperação judicial e os questionamentos feitos, inclusive, pela Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela publicou uma nota e a empresa diz que está fornecendo aos órgãos de defesa do consumidor, entidades ligadas ao setor de turismo e demais instâncias competentes todos os dados e informações disponíveis sobre a suspensão de emissão e venda de passagens aéreas flexíveis da linha Promo. Mas a gente percebe, como o diretor do PROCON disse, que essas informações ainda não chegaram ao PROCON do Distrito Federal não, Neila. Tá certo, obrigada por atualizar essa situação para a gente, que pode ser a situação de muitas pessoas que estão passando esse aperto. Agradeço ao diretor do PROCON pela entrevista.